Ei, pessoal, hoje eu trouxe uma convidada especial, a doutora Karine Bala, que ela é especializada em medicina esportiva e nutrologia esportiva, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as questões de desregulação hormonal na prática clínica. Nada mais, nada menos do que fazer a junção de nutrição clínica e esportiva com a prática dela em medicina esportiva. Uma honra ter você aqui comigo. É um prazer, Ju, participar desse podcast com você. E vamos levar informação pra essa galera, né? Com certeza. Conta pra mim um pouquinho, por que você escolheu essa prática clínica? O que você via assim na sociedade? Cara, eu sempre fui do esporte, né? E a gente vê cada vez mais jovens sedentários, né? E cada vez mais jovens hipogonálicos. Sim. Né? Pela obesidade, por tabagismo, por ficar mais parado, né? Cada vez mais parado, o uso de telas cada vez mais alto. Então, essa urgência, né? Da gente poder ligar uma luzinha ali na cabeça da gente e começar a pensar em outros fatores. O que pode estar ocasionando aqui, que está gerando, né, esse hipogonadismo, por exemplo? Sim, eu falo que hoje em dia é complexo em consultório, né, que a gente está numa fase, principalmente nesse período que a gente passou de pandemia, que todo mundo, a obesidade, ela tá deslanchando, tá em crescente evolução. E a gente vê que em consultório esses níveis de depressão, de obesidade, eles vêm se aumentando muito. E com essa incidência de problemas hormonais, eles estão muito correlacionados também com essa parte, né? E aí eu sempre pego em consultório, assim, alguns pacientes depressivos, obesos, e a gente tem que fazer uma ligação ali, tá? Será que é simplesmente, né, ele tá obeso? Vamos descobrir o motivo dele tá obeso? Porque a obesidade, ela é totalmente multifatorial, né? Ela é interligada com a alimentação, com a atividade física, com sono, com ingestão de água, e principalmente com essa parte de hormônio. Só que muitas pessoas deixam isso um pouco de lado e olham, fazem a solicitação dos exames laboratoriais só do básico, né? Sim. Seria perfil lipídico, glicemia, tireoide, e falam, não, você tá ótimo. E aí chega o paciente obeso reclamando de várias queixas e a gente não sabe o motivo ao qual aquele paciente não consegue ter resultado. Aí vem essa parte, né, do hipogonadismo que a gente pega tanto. Explica pra gente um pouquinho sobre esse hipogonadismo, o que ele é na prática clínica, que vem afetando tantos homens, né? E isso está incidindo muito até em problemas familiares hoje. O hipogonadismo secundário, que é esse hipogonadismo do estilo de vida, né? Sedentarismo, tabagismo, álcool, uso de drogas ilícitas, estar cada vez mais na frente da tela e menos ativo durante o dia, não necessariamente no esporte, mas menos ativo, mais sentado, né? Tudo isso culmina num excesso de peso, né? Você vai ficar mais parado, sua taxa metabólica basal vai cair, né? E você vai ter um sobrepeso e obesidade. Isso metabolicamente vai acabar inibindo, né, todo o eixo hormonal masculino, o eixo hipófise, hipotálamo, testículo, né, gônadas no caso. Sim. Que isso faz, né? Por exemplo, cortisol muito alto, estresse muito alto, ele eleva o cortisol. O cortisol, ele vai inibir lá em cima no hipotálamo pra gente o GNRH, que vai inibir a produção finalmente de testo. Sim. Então, por isso que existe o hipogonadismo. O que é o hipogonadismo? É essa baixa de testosterona, culminando com vários sintomas, né? Depressão, hipoatividade durante o dia, aquele cansaço, aquela fadiga que as pessoas não sabem de onde que está surgindo, que é uma coisa muito mais do que preguiça, não é preguiça. A pessoa tenta e não consegue exercer as funções básicas. É uma astenia, né? É uma fadiga mesmo, né? Os sintomas depressivos, ele não consegue ter ereções matinais, esse é o principal fator que a gente liga a chavinha para o hipogonadismo masculino, né? Ele não consegue ter libido, ele não tem desejo sexual, né? Então tudo isso, falta de concentração, falta de rendimento no trabalho, olha o quanto a testosterona é importante. E aí quando a gente vem, com certeza, né, tanto pro homem, quando a gente vem nesse quesito obesidade, hoje a obesidade ela tem CID, né? E as pessoas falam bem assim, a obesidade hoje tem uma aceitação muito grande de estar obeso, e a gente vem com essa preocupação porque o estar obeso a pessoa está literalmente, né, numa fase doente, então a gente precisa lidar isso como doença. E aí essa questão do tecido adiposo aumentado, principalmente essa gordura visceral, era aquilo que a gente estava comentando. Ela pode fazer uma desregulação de leptina, o paciente ele tem uma tendência a aumentar o apetite, a fome, faz uma redução de SHBG, igual a gente estava conversando, e também, posteriormente, em contrapartida, vem a redução da testosterona.
Aí o paciente chega em consultório e ele não sabe o que está acontecendo com ele, porque a obesidade gera uma desmotivação. Só que essa desmotivação, às vezes, é totalmente hormonal. E a gente pega aquele perfil hormonal do paciente, a gente pega uma testosterona. Ah, tô obeso, mas por que eu tô obeso? Né? Aí pega uma testosterona de 200, 300, e aí tá. Aí vem os dois eixos, né, Cá? Será que a gente vai fazer esse... Eu falo que antes de utilização de qualquer hormônio, acho que você deve concordar comigo, a gente tem que modificar o estilo de vida desse paciente, né? Igual, a gente pega o obeso, mas é um obeso que ele tem hipogonadismo, mas ele pratica atividade física, se alimenta bem, dorme bem, mas mesmo assim continua com hipogonadismo, a gente tem que rever esse perfil hormonal dele. Mas se é um paciente que ele não tem um estilo de vida adequado, não dorme, não pratica atividade física, não se alimenta, principalmente essa questão de ciclo circadiano, que é o horário de comer, o que comer, essa organização da dieta, e ele consideravelmente vai ter o hipogonadismo, né? Então, assim, a gente tem que pensar dos dois lados, é mudar o estilo de vida e rever essa questão hormonal, mas se mudou o estilo de vida e essa função hormonal ainda está desajustada, aí é hora de procurar a medicina esportiva para fazer essa regulação, né? Sim, sim. A gente tem que pensar também que o hipogonadismo a gente pode ser antes, né, da pessoa ter aquele estilo de vida, antes dela ser obesa, que seria o primário, e pode ser devido ao estilo de vida da pessoa, que seria o secundário. Então, quando a gente fala de obesidade, provavelmente aquele hipogonadismo ele veio depois da obesidade, né? Por quê? Porque as nossas células gordurosas, os adipócitos, eles têm uma enzima chamada aromatase. A aromatase ela converte a testosterona em estradiol. Então, em vez dessa testo masculina estar em níveis normais, equilibrados com o estradiol, né, que seria uma proporção aí de 20:1, ela está desregulada, ela vai estar com o estradiol um pouco mais aumentado do que deveria. E aí começa a gerar os sintomas de libido, começa a gerar os sintomas de fadiga, né? Porque o homem ele tem um nível ótimo de testosterona para estradiol. Eu até vou citar 2 casos aqui pra você, de um paciente meu que a gente fez de tudo pra ele ter resultado aqui no consultório comigo. Ele treinava super bem, ele dormia super bem, só que ele não conseguia ter resultado. Cada vez que ele chegava aqui, e tem essa questão da aromatização do estradiol, né? Toda vez que ele chegava aqui, ele não conseguia ter resultado. E ele ficava totalmente frustrado. Aí eu pedi essa parte hormonal dele toda e a gente constatou hipogonadismo, mesmo ele tendo o estilo de vida 100% correto. E aí, quando ele começou, porque tem essa diferenciação do uso de bomba e da reposição hormonal, que isso é um tabu que ele precisa literalmente ser quebrado na sociedade, porque vocês potencializam o nosso resultado, né? Porque às vezes o nutricionista também fica frustrado, pô, você passa uma dieta, passa suplementação, o cara tá dormindo bem, o cara tá fazendo atividade física e mesmo assim não tem resultado. Aí eu pedi o perfil hormonal dele, a testosterona tava 190. Nossa, coitado desse cara, como é que ele tava abrindo o olho? Gente, aí eu falei, sabia que tinha alguma coisa errada. Aí nisso ele começou a reposição hormonal, tive que abrir a mente em quesito reposição hormonal. Chegou no outro mês, o resultado dele, inacreditável. Perdeu acho que 4 quilos de gordura no mês, melhorou questão de composição corporal, de massa muscular, libido aumentou. Então, assim, ele falou, Ju, agora sim eu descobri, né, que constatou que essa aromatização não estava conseguindo fazer, estava desregulado, né? Então, eu realmente precisava. Outro caso que eu queria comentar com você é sobre depressão, né? Como que isso vem crescendo também hoje em dia na sociedade. Chega muitos pacientes em consultórios porque eu falo que depressão é diferente de tristeza. E é diferente de estar depressivo naquele momento, né? E aí uma das causas que eu vejo muito, que eu queria que a gente conversasse também sobre, é sobre essa questão da depressão clínica, quando o paciente ele tem um problema hormonal, só que ele fica fazendo uso de antidepressivo para cobrir aquele problema hormonal existente. Aí chega o paciente em consultório para mim e fala bem assim, Ju, eu não durmo, eu tenho insônia, eu tenho dificuldade de composição corporal, eu tô sem libido, principalmente mulher, e ela vem com estado depressivo muito forte. E aí vem usando desvenlafaxina, citalopram, né, topiramato, aí vem aquilo tudo. E aí a gente nota que ela não tem uma evolução na melhora da depressão usando antidepressivo. E aí quando a gente vem pegar esse perfil hormonal dela, eu já peguei mulheres com testosterona 1 aqui, 2. E aí ela tá indo ao contrário do que tem que ser feito, né? Talvez ela precise de uma reposição hormonal e não utilizar antidepressivo. E aí a gente consegue em consultório junto com vocês, né?
que ela faça o desmame do antidepressivo, começa a fazer uma reposição hormonal, que vem de você, estradiol, estriol, testosterona, e ela faz o desmame daquilo, aquele estado depressivo dela, ele não acontece mais. Muito engraçado isso, né? Pra ver na prática. Eu acho que assim, hoje o médico ele tá muito segmentado, né? O médico ele tem que estar integrado, ele tem que olhar o corpo e a pessoa como se fosse uma coisa só. O grande problema hoje em dia é que a gente vai ou no psiquiatra, ou no médico do esporte, ou não sei aonde. E, na verdade, a gente tem que ter um clínico geral. Sim. Né? A medicina do esporte, ela vem como se fosse um clínico geral do que exercício. Olha a fisiologia do corpo por inteiro, isso, né? Do exercício e da qualidade de vida, né? Então, quando chega pra gente vai olhar tudo isso. A gente vai olhar, beleza, eu não sou contra os antidepressivos, acho que a gente tem que usar os antidepressivos, mas a gente tem que olhar também todas as outras causas de depressão. Sim. Alimentar, má absorção, hipogonadismo, entende? Então, a gente tem que juntar tudo num pacote só. Beleza, vai fazer um protocolo então de um antidepressivo, mas a gente vai começar a repor também a sua testa porque você está com hipogonadismo. Claro, se não tiver nenhuma contraindicação formal, né? Câncer de próstata, ou então ativo, né? Ou doenças cardiovasculares que não estão equilibradas no momento. Então, assim, a gente tem que olhar como um conjunto. Multifatorial. Tem que ter bom senso, é multifatorial. Não é só tacar um antidepressivo e achar que vai estar tudo bem. Às vezes, no primeiro momento, vai dar uma resgatadona no cara. Mas o problema de base dele não é esse. O problema de base dele é outro. Então, a gente tem que ser educado na faculdade, depois no nosso consultório, a tentar descobrir o problema de base, porque aí a gente desata todos os outros nós. Sim. Entende? E aí, essas mulheres que elas vêm fazendo esses relatos aqui, elas questionam bem assim sobre essa questão também de Ju, eu também, isso tá afetando no meu meio familiar, né? Eu não consigo mais ter relação com meu marido porque eu não tenho libido. Porque o antidepressivo, alguns, né, eles já fazem essa redução do libido de forma voluntária ali. E aí elas questionam, falam bem assim, Ju, perdi o prazer da vida, porque realmente eu não tenho ânimo pra fazer nada. E a gente estava conversando sobre isso, sobre a questão também da menopausa precoce, né? Sim. Que pode acontecer em algumas mulheres. E aí tem idade pra isso, cara, pra acontecer? Não, então, a menopausa precoce é abaixo de 35 anos, né? 40, 35 anos. Então, assim, a gente já nasce com os óvulos contados desde o nosso nascimento, né? Então, assim, a mulher, ela tem um prazo de validade, vamos dizer. Então, quando você menstrua muito cedo, você tem a menarca muito cedo, provavelmente você tem um maior risco de ter uma menopausa precoce. Isso não é 1 mais 1 igual a 2, não quer dizer que vai acontecer. Né? Vai depender de vários outros fatores, genéticos e tudo mais. Mas, geralmente, quem tem uma menarca muito precoce, pode sim ter uma menopausa mais precoce. Né? E aí vem todos aqueles fatores, né? Da perimenopausa. Fogachos, ressecamento vaginal, dor para ter relação sexual por causa do ressecamento vaginal, baixíssima libido, baixíssima disposição no dia a dia. Até acne, né? Queda de cabelo, aumento de risco cardiovascular pela queda do estradiol, aumento de gordura abdominal. Então, tudo isso são consequências da queda brusca do estradiol, né? Que seria o que acontece na menopausa. Isso acontece muito também das mulheres procurarem o primeiro estudo. Estou sentindo algum sintoma depressivo, estou sentindo muita ansiedade, aí vai, igual você mencionou, vou direto pro psiquiatra. Sim. Né? E aí ela vai ver que o problema dela era totalmente reposição hormonal, porque ela entrou na menopausa muito precoce. Só que até vocês descobrirem isso, era só todo mundo pensar fora da caixinha. Pensar, né? Em conjunto, o né? O psiquiatra, quando chega um paciente para ele, por que não fazer um rastreio de exames laboratoriais com esse paciente? Por que não fazer um rastreio, né, hormonal com esse paciente? Porque assim, cada um, beleza, eu não sei tratar a parte hormonal, mas eu sei que está alterado, então eu vou mandar para alguém que sabe. Né? E vou cuidar, por enquanto, para resgatar esse paciente da parte psiquiátrica. Né? Porque também tem a parte hormonal desregulada, ela desregula o neurotransmissor. E vice-versa. Então não é que é só tratar o hipogonadismo e tá tudo lindo. Tem que tratar as duas partes às vezes mesmo. Sim. Entende? E aí o psiquiatra, às vezes, ele tá moldado pra isso, Sim, né? Ele é moldado pra prescrição Exatamente. de antidepressivo. Só que às vezes igual alguns estudos falam, será que a depressão realmente é só fazer recaptação de serotonina? Ou de dopamina, ou de serotonina, noradrenalina, ou a depressão ela é interligada aos fatores, né? Com certeza. E aí vem esse quesito hoje
fugir dessa briga. E aí algumas mulheres vêm nessa questão de menopausa precoce e procuram nutricionista também. Porque o relato delas, Ju, eu não consigo modificar minha composição corporal. Sim. Porque eu tenho principalmente aumento de gordura visceral, né? Que causa também essa questão de resistência insulínica, né? Essa baixa produção de testosterona. E aí vem o intuito, né, da equipe multidisciplinar, de pegar tanto a parte do exercício físico, quanto da parte da medicina esportiva, a nutrição, e às vezes a terapia sempre se enquadra ali um pouquinho. Com né? certeza, a terapia é super essencial nesse processo. E deixa eu te fazer uma pergunta, Cam. Às vezes quando o paciente ele está nesse hipogonadismo muito já evolutivo, né, numa testosterona de 200, 150, a gente vê muita prescrição na prática, né, de tríbulos, de maca peruana, de long jack. O que você acha sobre isso? Porque assim, na minha percepção, quando o hipogonadismo já é crônico, já vem de anos, eu acho que na prática clínica essas suplementações elas já não funcionam mais, né? Já é o caso mesmo de reposição. O que você nota disso na prática? Eu acho que os fitoterápicos eles têm o lugar deles, né? Mas no caso de deficiência hormonal, eles não são suficientes para resgatar esse eixo. Longe disso. Nesse caso é realmente fazer reposição de testosterona. Né? Não tem jeito. Porque eles usam fenogrego, maca, tríbulos e long jack ali. A gente tem alguns estudos falando que o fenogrego, né, que seria o mais potente, que aumentaria realmente alguma coisa de nível de testosterona, dentre esses que você citou, porém, com certeza não suficiente, não com a potência suficiente para poder a gente conseguir fazer um resgate do eixo. Não, isso aí não. Entendi. Aí ele já não consegue suprir aquilo ali. Não. Eu acho que quando a gente vem de fitoterápico, às vezes nesse caso é melhor fazer a reposição hormonal e trabalhar a sintomatologia do paciente em outros casos. Por exemplo, o intestino dele não está funcionando, a gente utiliza um probiótico para melhorar a absorção de nutrientes. O paciente está muito inflamado porque ele está obeso, né? Às vezes. Aí a gente vem com o uso de fitoterápicos ali para melhorar a questão de vamos usar uma glutationa, vamos usar um ácido alfa-lipoico, um resveratrol, uma cúrcuma. Eu acho que reduzindo esse processo inflamatório e unindo a nutrição nisso junto com vocês, a gente consegue potencializar mais ainda essa questão estética do paciente também, né? Sim, a questão da libido às vezes pode ser trabalhada com fito, né? A maca peruana na mulher, o tríbulos no homem, mas coisas bem sutis, nada comparado a uma reposição realmente de testosterona. Sim. A libido, ela não tá ligada só a testo, né? Ela tá ligada a vários Agora vem o tema mais importante desse podcast, libido, né? Super multifatorial, né? São agentes psicossociais, como você se vê, como você se aceita, o seu corpo, como você lida com o seu parceiro sexual, no caso. A parte hormonal toda, o equilíbrio de estradiol e testosterona. Todo mundo acha que libido é só testosterona, né? Só testosterona. Desregula o estradiol pra você ver só como é que a testosterona alta não adianta de nada. Entende? Então tem que ter o equilíbrio. É uma linha muito tênue pra gente ter uma libido boa. Entende? Para uma libido normal. Aí chega, sempre, eu prescrevo um questionário, né, na consulta, aí eu pergunto, como que tá a libido? Aí ela responde baixo. Aí em seguida, eu já pergunto, como que tá o estresse? Alto. Como que tá a ansiedade? Alta. Como que tá a família? Brigando com meu marido todo dia. Aí vem querer fazer reposição hormonal pensando que aquilo dali vai ser a solução dos problemas. Só que às vezes a solução do problema é equilibrar o ambiente que essa pessoa tá vivendo. Eu sempre falo isso, também. Multifatorial, igual você mencionou. Casamento, acontece essa queda de libido, às vezes filho, né? Sim. Também isso pode acontecer muito, filho, estresse, e às vezes eles vêm questionamento, preciso fazer reposição hormonal para melhorar a libido. E às vezes a reposição ela não vai melhorar esse libido, enquanto ela não equilibrar esse ambiente ali de potencializar a atividade física, de melhorar a alimentação, né? Exatamente. E aí quando a gente vem falando sobre essa questão de algumas práticas clínicas também, o que a gente observa? Ontem mesmo eu atendi um paciente aqui em consultório que ele simplesmente fazia... Ele tem esse histórico já de hipogonadismo, né? Ele estava utilizando, acho que, tadalafil com tríbulos para fazer aumento de testosterona. E aí eu vejo o meio que ele vive, ele me relatando, falando sobre o meio estressor que ele vive, estresse lá em cima, e já é um paciente que tem essa redução da testosterona.
não faz café da manhã, não tem horário para fazer as refeições, não faz musculação. Isso também é algo que eu acho primordial, um exercício de força, né? Para essa melhora de produção hormonal, porque é ali que a gente produz irisina, né? Serotonina, alguns hormônios que vão potencializar também essa melhora do paciente em quesito, né? Hormonal. Tinha estresse envolvido, tinha ansiedade envolvido, tinha deficiência de sono, tinha tudo isso. E aí ele simplesmente foi no médico para fazer reposição hormonal. Só que ele não mudou o ambiente que ele vivia. E aí sabe o que ele me relatou ontem? Eu só engordava. Só engordava. Você deve pegar muito isso na prática, né? E aí eu falei bem assim, vou fazer uma analogia da sua vida. Estresse devido ao trabalho, não faz atividade física de força, simplesmente não dorme, não tem horário fixo para comer, acometendo todo o ciclo circadiano, que ele vai entrar em repouso. Por quê? Se não tem horário para comer, o que o corpo faz, né, Caio? Eu sinto sempre a ideia do urso. Quando o urso ele vai fazer aquela extensão, né, de dormir por certo tempo, ele não sabe quando ele vai se alimentar novamente. Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a gordura e ele vai estocar. Sim. Porque simplesmente eu vou estocar a gordura para quando eu necessitar de energia, eu tenho essa demanda metabólica ali. Então o paciente que ele não tem horário fixo para comer, ele fica acumulando gordura, principalmente gordura visceral. E ele falou assim, mas eu tenho medo de comer. Eu falei, talvez, ajustando o ciclo circadiano, porque a testosterona ela também tem em comum essa questão de baixo carbo, às vezes faz uma redução de testosterona mais ainda. Eu li alguns artigos falando e eu falei, o fato de você ajustar o ciclo circadiano talvez potencialize você voltar a produzir esse ciclo hormonal seu todo. E ele fez a retirada brusca de testosterona, sem auxílio médico, sem fazer TPC nem nada, e aí ele foi de novo aumentando peso. Falei bem assim, vamos reformular todo o seu estilo de vida e depois a gente vem com essa questão de novo da introdução de testosterona, né? E aí a gente vê como que as pessoas são sempre moldadas, não, precisa de testosterona. Precisa de testosterona. Mas aqui, você ajustou o básico ali a ser feito, né? E aí a gente entra de novo nessa história do que a gente estava conversando sobre mulher no ambiente familiar, como que a gente lida com isso? Como que o fato da mulher estar com baixa produção de testosterona influencia até mesmo no casamento, né? Muito, né? Primeiro, falando primeiro do homem que você citou, né? Ele não tinha uma alimentação que favorecesse ele a produção de testo, né? Ou seja, a gente precisa de alguns substratos energéticos, por exemplo, a gordura, ela é um substrato energético para produzir todos os nossos hormônios anabólicos, né? Ele não tinha horário para comer. Igual você falou, acumula gordura, né? Mas não uma gordura onde a gente vai usar para esse motivo, para produção de hormônios, entende? Outra coisa, esse cara não dormia, né? Quando a gente produz IGF-1, que é o GH, que vai entrar no ciclo lá da testosterona, para estimular a testosterona, é à noite, né? As primeiras horas de sono. Então, provavelmente ele também não tinha esse estímulo da testo. Terceira coisa, ele era sedentário, né? A gente sabe que o exercício de força, ele estimula ali a via da mTOR e estimula a via de produção de testosterona. Então, também era sedentário, também não estimulava essa via, né? Então, olha quantos fatores esse cara já tem para não produzir testo, é por isso que ele não produz. Ainda mais com o sobrepeso, com a obesidade, aromatizando cada vez mais. Infelizmente, se ele não mudar como ele vive a vida dele, a gente vai repor testo a vida inteira. Aí vem utilizando essa questão de tadalafil com tribulus terrestre, utilizou por conta própria também semaglutida. Aí você vê, a primeira coisa que você tem que falar com o paciente, vamos organizar o meio de campo. Porque o negócio tá todo bagunçado. Então pode utilizar o que for, pode usar o fármaco que for, o hormônio que for, você não vai conseguir ter resultado. E um cuidado também que durante o emagrecimento, quando o cara é realmente obeso, e a mulher também, ela durante o processo de emagrecimento, ela vai aromatizar. Por quê? Porque a gente está liberando ali aquele estradiol da gordura, entende? Sim. Então é um processo que a gente tem que explicar para o paciente que vai acontecer, né? E tá ali com todo o suporte para ele. Sim. Sobre a parte da mulher, né? Vamos lá. Como que a gente vai ajeitar esses casamentos? Senhor, a mulher, a gente tem uma suposta síndrome da deficiência androgênica na mulher, né? A gente não tem essa síndrome como um diagnóstico real, mas a gente nota que mulher tem sinais e sintomas relacionados à deficiência androgênica na mulher, né? Baixa libido, queda de cabelo,
anorgasmia, né? A mulher que não consegue atingir o orgasmo, gente, coitada. A gente precisa ajudar essas mulheres, sabe? Por que não? Toda mulher tem a capacidade de atingir o orgasmo, sabe? Então a gente precisa ajudar essas mulheres, né? Primeiro, é sempre a reposição de testo que vai ajudar nisso? Não necessariamente. A gente precisa literalmente falar igual eu falo com os pacientes. Vamos ajeitar a casa? Né? Num segundo momento, ajeitando a casa, a gente vê sobre a reposição hormonal. Mas com certeza, uma reposição de testosterona salva muito o casamento da mulher. E você sabe que é um tema que eles não costumam falar muito em consultório, né? Nutricionista não costuma nem perguntar. Eu acho sobre libido? Sobre libido. E principalmente quando a consulta é em casal. Por isso que eu gosto de separar. Tem que separar. Porque ela não vai relatar. Vai. Assim, é algo que tem que ser conversado hoje em dia. São 2 temas que eles devem ser amplamente conversados. Libido e ansiedade. Sim. 2 temas que eram um bloqueio no passado, hoje em dia a gente tem que conversar sobre, né? Porque está cometendo milhares e milhares de pessoas. Quem não sofre de ansiedade hoje e quem já não teve alguma alteração de libido uma vez na vida. E aí essa questão de libido, você falando de salvar casamento, às vezes você faz uma reposição ali na mulher. Baixa dose de testo. É outra mulher, ela se sente com mais vigor, ela se sente estimulada a fazer um exercício físico. Ela se sente maravilhosa, ela se sente bem autoestima, com ela mesma, né? Uma coisa que eu acho engraçado é que, como que eu quebrei o tabu de uso de hormônios, né, em homens e mulheres? O simples exemplo que eu vou te dar. Hoje em dia, o Brasil é um dos maiores fazedores de cirurgia plástica do mundo. Do mundo, né? Fica ali brigando com os Estados Unidos. E a gente vê uma coisa tão natural de você invadir o corpo de uma forma, né, de uma forma perigosa, tão invasiva. Sim. Tem efeitos colaterais, tem risco durante a cirurgia, né, uma prótese mamária, uma lipoaspiração, por exemplo. E no Brasil você vê isso como uma coisa muito normal. Todo mundo quer resolver as coisas de uma forma muito prática e rápida. Prática e ágil, E por que o bem-estar dessa mulher que faz uma cirurgia plástica, nada contra, eu tenho também, sabe? Por que essa mulher que tem uma cirurgia plástica, ela também não pode fazer uma reposição hormonal para aumentar a libido, por exemplo, dela, num casamento que tá, né, lógico que é multifatorial, mas que a gente atesta ali que a testo dela tá baixinha, que ela poderia ter uma melhora da libido, por exemplo, uma melhora no relacionamento com essa reposição de testo. Por que que hormônio é tão banalizado? E a cirurgia não? As duas coisas, elas estão ali para fazer o mesmo efeito, que é fazer você se sentir bem com você mesmo, melhor com o seu corpo, né? Se aceitar de certa forma, né, melhor. Se expor para o mundo, melhor. Por que a psique ela é tão banalizada? Né? Se é ela que manda tudo. Quando você acorda num dia que você não está bem com você mesma, como é que é o seu dia? Reflete totalmente. Baixa produtividade. No trabalho você tá ali muito baixa produtividade, você tá no relacionamento tipo assim, ai, beleza, sabe? Tudo influencia. Você então, enxerga a vida de outra forma. De outra forma. Então, por que fazer uma cirurgia plástica pode? Por que fazer reposição hormonal não pode? Sabe? Se ambos têm a mesma função. É aquele tabu que a gente falou no início, de o quesito bomba e o quesito reposição hormonal que precisa ser quebrado, né? Ou do uso sem prescrição. Assistido. O uso assistido e o uso não assistido. Sim. Né? Esse uso não assistido é uma prática clínica que a gente pega muito, né? Às vezes chega pacientes aqui com o uso de oxandrolona de 40 miligramas e nunca passou para o médico. Eu acho muito interessante da sua prática clínica é que você pede exames, na maioria das vezes, antes de introduzir qualquer tipo de hormônio. Não tem como a gente saber como é que tá aquele... Porque você tem que saber como que tá o ovário da mulher, Lógico. Você tem que saber como que tá o fígado da pessoa, e às vezes hoje, como tá muito banalizado, isso que vem essa questão da reposição hormonal sendo tabu, né? Sim. Porque às vezes, consequentemente, você pega um paciente que tem algum tipo de comorbidade e você faz uma reposição hormonal, você tá potencializando aquela comorbidade, né? Pressão alta, né? A gente tem que ver risco cardiovascular desse paciente, endométrio da mulher, como é que tá, né? Mama, ovário, tudo isso a gente faz um screening, né? A gente faz um rastreio antes e os exames laboratoriais, lógico. Pra até saber qual droga que você vai usar, né? Qual Naquele droga ambiente. a gente vai usar, qual vai ser melhor para aquela pessoa, por quanto tempo a gente usaria, né? Quais são os sintomas daquela pessoa para levar a ter uma reposição hormonal. Porque a gente não trata exame, Ju.
A gente não trata exame, a gente trata sintomas. Uhum. Entende? Então, tem que ter bom senso. Sim. A gente hormônio, a gente tem que ter cuidado e a gente tem que saber usar. Mas é como qualquer outra coisa da medicina, dentro da medicina, como se fosse qualquer outro remédio, como se fosse qualquer outra arma que a gente tem ali para poder melhorar de alguma forma a qualidade de vida daquela pessoa. Sim, e sabe o que eu acho muito errado, que eu vejo na prática? O médico, ele fazendo uma triagem de solicitação de exames bioquímicos antes dele conhecer o paciente. Você já viu isso? Aí é complicado, né? Porque tudo a mesma coisa para o mesmo paciente. O paciente já leva o exame bioquímico pronto para ele já induz a droga ali só com o exame bioquímico. Só que eu acho que é um contexto tão geral, igual você falou, são sintomas, são exames de imagem, que eu acho que isso é muito em déficit, né? Você pegar um paciente, igual a gente estava conversando no início sobre oncologia, um paciente que já teve histórico de câncer de mama, de câncer de próstata, você tem que ter na família. Ou na família já teve, você tem que ter cuidado com o que você vai utilizar, a dosagem, né? E aí também a gente sempre menciona que hoje tem muitos artigos sobre testosterona, vem sendo toda hora atualizando, cada vez mais atualizando. E aí ontem eu tava lendo assim sobre essa questão de risco cardiovascular, né? A maioria dos pacientes teve um artigo com risco cardiovascular, a maioria deles tinha deficiência de testosterona. Olha a ligação, né? A gente acha que só o suprafisiológico vai aumentar o risco cardiovascular daquele paciente, só quem usa bomba de forma indiscriminada vai aumentar o risco cardiovascular do paciente. Mas na verdade o hipogonadismo aumenta o risco cardiovascular naquele paciente. Então a reposição hormonal nesse paciente protege ele do risco cardiovascular. Então isso é interessante de falar também, isso é muito importante também ser falado, sabe? Não é só risco, é benefício também na reposição, na maioria das vezes na reposição. E aí teve outra publicação também que eu tava lendo, até te mandei o artigo ontem, falando sobre a questão também do hipogonadismo no paciente, né, que é depressivo. Que o estudo, ele foi uma publicação, acho que em 2021. Ele pegou homens de idade de 20 a 77 anos, né, que o padrão de idade era 48 anos, com sintomatologia depressiva ou fazendo uso, né, de antidepressivo. E aí eles notaram que todos os 56% dos pacientes que fizeram parte da pesquisa que tinham sintomatologia de depressão ou fazendo uso, né, de algum fármaco para depressão, 56% deles tinham hipogonadismo, ou seja, baixa produção de testosterona. E 1/4 de toda a pesquisa tinha uso crônico, né, de antidepressivo por tempo indiscriminado, ou seja, muito tempo utilizando. Aí a gente vem também pegando esse gancho, né? Risco cardiovascular e depressão interligada ao hormônio, mas o hormônio no passado não era uma coisa que todo mundo maléfica, indiscriminava, né? E esse cara aí, depressivo e com hipogonadismo, ele vai ser super benéfico a reposição hormonal dele. Provavelmente vai resolver muito dos problemas dele, sabe? Porque o hipogonadismo também pode causar depressão, né? Então, tá muito relacionado. Então, assim, provavelmente resolvendo essa parte da reposição hormonal desse paciente, desse tipo de paciente que é tão comum hoje em dia, a gente desfazeria todos os outros nós, os problemas dele. E às vezes você pegar, eu sempre falo, a gente tem que pegar, a gente tem uma pirâmide, a gente tem que pegar o problema principal desse paciente e ir descendo. Só que às vezes o médico, até mesmo o nutricionista, ele quer resolver tudo do paciente. Aí sabe o que acontece? Só, né? Protocolos caros, droga brigando com droga, e aí o paciente ele se sente desmotivado a continuar naquele processo pelo custo e porque está tendo muita interação medicamentosa. Então eu sempre falo, vamos pegar no problema base principal. Se o problema é sono, eu acho que a melhora do sono, igual a gente mencionou, é no sono que a gente produz testosterona, GH, né, redução de cortisol. Melhorando o sono, esse paciente já vai ter disposição para fazer atividade física, já vai melhorar a composição corporal, já vai sentir menos ansiedade. Então eu acho que a resolução da vida é você resolver o problema principal. E se esse problema principal for hormônio, não tem para onde fugir, né? A gente tem que fazer reposição hormonal nesses casos. O grande problema é que a galera quer fazer tudo de uma vez só, igual você falou, né? Aí coloca o antipsicótico, coloca o hormônio, para diminuir a insulina, não sei o quê. E no final das contas o cara tá com 50 medicações, manipulado de 3 folhas, e no final das contas aquelas drogas estão todas interagindo e não estão acabando fazendo efeito nenhum, ou até fazendo um efeito maléfico. Então, igual você falou, a gente tem que... Isso dá trabalho, então é por isso que a maioria das pessoas não fazem. É você pegar um paciente, estudar e ficar com ele 1 hora dentro do consultório, 1h30, e destrinchar a vida desse paciente com ele.
né, para você entender o que está acontecendo com ele, para você saber qual que seria o possível problema base daquele paciente, para a gente desatar o nó e poder resolver todos os outros em segmento, né? E a gente não vai resolver isso tudo de uma vez, né? Cada consulta a gente vai priorizar qual a gente vai resolver agora, né? Sim. Pra gente poder ir fazendo de pouquinho em pouquinho e ajudando esse paciente da melhor forma possível, porque senão também para ele administrar tudo isso fica muito difícil. Muito difícil. E fica também essa questão de custo, é algo também que eles questionam muito. Você pega um paciente, eu já peguei pacientes aqui de prescrição de hormônio de R$ 2.500 de hormônio. Ele vai conseguir permanecer com isso? E é um paciente que ele não tem ajuste, igual a gente falou. É um paciente que ele não dorme, é um paciente que ele não faz atividade física, é um paciente que não faz dieta e não faz terapia. Aí pega R$ 2.500 de hormônio. Então, às vezes, infelizmente, o nutricionista tem que falar, você está indo pro lado ao contrário do que vai precisar a sua qualidade de vida. Ainda não é esse momento, não é. Vamos mudando outras coisas. O hormônio eu acho que é a cereja do bolo, né, Cam? É isso aí. É aquilo dele que faltava ali para complementar todo o estilo de vida que você já vem exercendo a um longo prazo e que não está gerando mais efeito. E para salvar alguns pacientes do extremo também, né? Um depressivo profundo, às vezes, você vai dosar ali hipogonadismo, suplementa testo naquele cara, ele ressurge da cinza. Né? O cara muito obeso, eu tenho um paciente de 180 quilos, sabe? Cara, esse cara ele vai começar a fazer exercício? Vai começar a fazer exercício, mas ele vai ter vontade, ele vai ter força? Ele não vai. Então é um paciente potencial para você suplementar também, para tirar ele do risco cardiovascular também, entende? Então assim, tem horários. Sim. Quando se vem pelo estético, geralmente é a cereja do bolo, né? Para você se sentir melhor com você mesmo, para salvar casamento e tudo mais. Agora, quando se fala de depressão, quando se fala de obesidade mórbida, né, aí é uma medicação que é para fazer imediatamente, às vezes, né? Lógico que nada sem os parâmetros laboratoriais, a gente sempre vai olhar parâmetro laboratorial e exame de imagem, né, para excluir ali também um risco de malefício para aquele paciente. Fora isso... E sabe o que é interessante? Como eu e você, a gente gosta muito dessa questão de exame bioquímico, o pessoal até brinca, juntou Júlia e Karine, é outro tubo de sangue. As pessoas também, quando vem para essa parte de exame, igual você mencionou, elas querem fazer a solicitação apenas de testosterona e ela quer descrever o paciente por completo só porque ele estava com baixa testosterona. Só que é um quadro tão grande, né, cara? A gente tem que fazer solicitação de testosterona biodisponível também, livre, vem SHBG, vem prolactina, homocisteína, DHT, que hoje pós-Covid está sendo muito solicitado, né? Então, assim, tem várias estrogênios, estradiol, vem essas conversões que na prática clínica as pessoas são muito leigas e aí elas querem fazer com que um paciente ele se descreva simplesmente porque ele tem baixa produção de testosterona, porque ele está com um perfil ali abaixo do esperado. Só que é um contexto geral de tudo, né? E é o médico que não vai descobrir a causa, né? Ele não vai descobrir a causa do hipogonadismo. Se ele pedir só teste total do cara, beleza, veio baixa, mas que horas que esse cara coletou o exame? Sim. Preferencialmente de 7 às 11 horas da manhã são os níveis maiores de testo. Né? Então, assim, que horas... Da testosterona, do horário que o paciente faz a coleta e de como o paciente dormiu na noite anterior e como está sendo o dia dele. Eu tinha um paciente que ele estava fazendo uso de Deposteron, né? Só que assim, ele começou comigo com hipogonadismo de 300. Aí ele fez a utilização do Deposteron, tá fazendo por 3 meses, né? Que eu não sei exatamente. E ele fez a coleta de novo da testosterona. E aí deu 190. Aí eu falei assim, uai, tá utilizando hormônio e tá com mais baixa produção hormonal? Aí ele falou, eu falei assim, aconteceu algo na sua vida nesse período que você fez a coleta? Aí ele falou bem assim, briguei com minha esposa na noite anterior. Então assim, a gente tem que saber e o horário que coletou, no final da tarde, duas bombas. Então assim, até isso o nutricionista tem que ser a percepção, até por causa principalmente também de mulher com ciclo menstrual, que pode afetar também essa questão da quantificação de hormônio, né? E às vezes as pessoas não têm malícia de identificar que horas que o paciente fez a coleta, o que aconteceu no dia que ele fez a coleta, porque tudo é uma junção, né, Carla? Sim. Lembrei que eu ia falar. Geralmente a galera quer classificar o hipogonadismo só pela testo, né, abaixo ali de 300, 250, beleza. E os sinais e sintomas do paciente. Mas como que você vai avaliar de onde que surgiu aquele hipogonadismo, né? Então precisa ser pedida prolactina, precisa ser pedido cortisol, porque tudo pode influenciar ali o padrão de tireoide todinho, TRH, o CRH. Então assim, é a avaliação do eixo, não é a avaliação de um único exame, sabe? Então
é isso, para achar a origem, né? Essa questão que você falou da prolactina e da homocisteína é muito interessante, porque são exames que não são baratos, né? Principalmente a homocisteína, pode custar 200, 300 reais dependendo do laboratório, só que são exames muito importantes. Por quê? A homocisteína, a gente coloca o padrão dela até 7 no máximo, né? Em exames laboratoriais. Aí chega o paciente com 12, com 13, com 14, com 20, eu tenho E assim, a homocisteína ela é correlacionada até mesmo à doença de Alzheimer e de Parkinson. E ao alto risco cardiovascular. Alto risco cardiovascular, mas por que essa homocisteína desse paciente está alta, né? E aí a gente vem com a prolactina também, que é um exame que eu peço muito aqui, porque ó, a prolactina ela pode ser dois extremos. Pode ser o estresse do paciente, pode ser um tumor na hipófise. E pode ser medicação? E pode ser medicação, antidepressivo, por exemplo, né? Faz alteração. Então, por que esse paciente está com a prolactina alterada? Sim. A gente tem que ter esse trabalho em conjunto de eu fazer o encaminhamento do paciente para você e você falar, cara, vamos sentar aqui e conversar? Será que esse paciente subiu a prolactina por estresse? Ou vamos pedir uma ressonância? Ou simplesmente porque ele está fazendo uso de antidepressivo, né? Porque pode ser ali uma coisa básica de melhorar estresse e fazer a redução de prolactina, mas pode ser uma coisa muito alta também, né? Níveis diferentes de prolactina vão direcionar a gente para onde que a gente vai nesse quesito, trabalhar. Né? Geralmente níveis ali até uns 30 por aí de prolactina a gente pensa mais em estresse e tudo mais. Sim. Até 100 pode ser alguma coisa de medicação, né? Acima disso a gente já pensa em tumores. Então, assim, de qualquer forma a gente vai individualizar, né? A cada caso é um caso, né? Se aquela pessoa já tem um histórico ali de família, de ter tumor, né? Malformação arteriovenosa, alguma coisa do tipo, a gente já vai direto para ressonância, né? Então, assim, cada paciente é um paciente. Né? E com certeza a gente precisa avaliar tudo em conjunto. E a importância de entender que cada paciente ele é único. E isso que eu vejo que... Por isso que eu falo, a medicina... Quando eu te conheci, eu falei, cara, a medicina esportiva ela veio para ficar. Só que ela veio para ficar para médicos que olham a visão humana do paciente. Porque se for para médico a prescrição de hormônio, já tem muitos. Né? Até nutricionista. Então, assim, tá uma coisa medonha na prática, tá banal na prática clínica. Então, a pessoa ela vai crescer a partir do momento que ela olhar o paciente ali como ele é único, ele tem X problema e eu acho que as pessoas elas precisam abrir a mente que sozinho a gente não consegue resolver o problema dos outros. Com certeza. A gente necessita de uma equipe multidisciplinar, né, e não individualizar a conduta. Porque tem pessoas que são egoístas e querem individualizar a conduta. Quer fazer tudo sozinho. Vou resolver o problema do mundo. Só que não vai resolver. Se o paciente não for para terapia, ele não vai melhorar a sintomatologia dele. Se ele não fazer a reposição hormonal, ele não vai melhorar a sintomatologia dele. Então, assim, é abrir um pouco esse contexto de retirar um pouco o egoísmo e trabalhar em equipe, né? Porque afinal a gente é um ser complexo, né? Seria muito egoísmo eu falar, nossa, eu sei resolver todos os seus problemas. Quem dera. Contratada, hein? Contratada. Então, assim, a gente tem que abrir a cabeça porque a gente é um ser multifatorial, a gente é muito complexo. Então, por que uma pessoa só resolveria, né? Não tem como. Por isso que às vezes a gente entra em consulta juntas, né? Porque eu falo assim, cara, não tá indo, tá acontecendo alguma coisa de errado. E você fala, Ju, eu acho que é hora da gente usar o Ozempic. Eu falo, também acho, na minha percepção. Sim. Eu, como nutricionista, eu também tenho que olhar pro paciente e falar, chegou realmente a hora dele usar medicamento, porque eu sozinho já não consigo mais, né? Já tentou, já lutou ali e tudo mais, tá fazendo tudo certo. O paciente, você vê que também tá aderido ao seu plano alimentar, ele tá fazendo direitinho, né, aparentemente. Mas chega um momento que o momento chega, então por isso que as medicações elas estão aí. E novamente, é bom senso, não é para todo mundo, né? É para aquele paciente que realmente precisa. Igual você pega pacientes às vezes meus que eu te encaminho e a gente até conversou, né? Ele vai até mim não já com o intuito de usar esteroide. Ele vai até mim pra gente ver o que tá acontecendo, só que às vezes ele vai sair da minha sala sem usar hormônio. E tá tudo bem. Posteriormente, talvez ele necessite, né? Sim. Então, isso é ver o paciente ao todo. Então, assim, queria te agradecer muito pela sua presença aqui hoje. E a gente vai continuar esse podcast, Rapaz, a gente tem muita coisa pra falar, tá? Pegar mais a fundo, né? Menopausa, libido. Aprofundar sobre libido, que eu acho que é um tema que todo mundo quer saber, explicar um pouco da fisiologia, explicar de fatores que influenciam mais aprofundado, né?
Falar sobre buonadismo, feminino e masculino, né? Que também tem. Falar sobre o uso, abuso e o mau uso de esteroides anabólicos, né? Nossa, Quebrar esses tabus. Então a gente tem muita coisa legal pra falar. Aguardem os próximos capítulos de hormônios. Agora vocês conheceram a dupla Júlia Carolina e Karine Mar, meus amores. Segura. Quem não ficar preparado pro verão e não melhorar a saúde mental aqui, ó. Não tá no nosso time, está. Pode ter certeza. Obrigada, Tacá. Obrigada a você, Ju. E a gente continuou esse podcast com vários temas assim bem interessantes, que eu acho que é uma quebra de tabu que a gente está fazendo na sociedade e a importância da equipe multidisciplinar no tratamento individual do paciente. Com certeza.